Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui essa sexta-feira. Já desejo para você um excelente fim de semana. Tô gravando esse vídeo já na sexta-feira, na madrugada, quase 1 da manhã. Daqui a pouco, lá para as 4 horas da madrugada, vou pegar a estrada. Vou estar indo lá pro MS, pro Mato Grosso do Sul. Pegar a estrada cedo. E, enfim, daqui a pouco não vai compensar nem dormir mais. Tá ligado? Mas vamos lá. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Queridos. E começou a operação Salve o Corinthians. Começou a operação Salve o Corinthians. O que foi aquilo ontem, meus amigos? O que aconteceu? O que tá acontecendo com a arbitragem? Escândalo atrás de escândalo. E eu achei engraçado que o Juca Kfouri, lá na coluna dele, ele falou sim sobre a questão do VAR e tal. Só que em nenhum momento ele se posicionou lá se ele achou que foi ou que não foi pênalti. Para dar opinião contra Palmeiras, contra outros clubes, vai lá e dá aquele discurso, né? Primeiro vem um discurso político, um discurso politicamente correto, e depois senta a lenha no Palmeiras. Na hora que acontece com o time dele, com o timinho dele que é favorecido, aí ele some. Ele falou do jogo, fez a síntese, inclusive falou que sempre quando o VAR é chamado, é certeza que a arbitragem vai dar o pênalti. E assim, pessoal, eu não entendo, vamos lá, quero até puxar a frase dele de gancho, tá? Não tô querendo criar picuinha, não é isso. Mas pra gente exemplificar aqui. Muita gente tá falando que o VAR não deveria ter chamado o juiz para verificar o lance. Porque você está meio que induzindo o juiz a tomar uma decisão. Cara, vamos lá. Eu acredito que o VAR ele seja uma ferramenta de análise. Uma ferramenta de análise e de auxílio da arbitragem. Se não fizer sentido o VAR chamar o árbitro para analisar um lance, para que serve o VAR? Neto, o VAR ele é uma ferramenta de correção. Nem sempre. Ele não precisa ser necessariamente uma ferramenta de correção. Ele pode ser uma ferramenta de confirmação. Então o árbitro vai lá, vê o lance, pênalti. Vê o lance? Não. Mantém a decisão de campo. Não pênalti. O que a mídia problematizou, e muitas pessoas nas redes sociais problematizaram nessa última semana, lá com os jogos que teve da rodada anterior, foi que, esse lance não é lance para VAR. Eu não acredito que exista, esse lance não é para VAR e esse lance é para VAR. Os auxiliares lá, separar o lance e falar assim, olha, vamos chamar a arbitragem para averiguar. Chama a arbitragem de campo e aí é o árbitro que decide se vai ser ou se não vai ser infração. Não tem problema chamar o árbitro para ver. O problema é o árbitro tomar decisões erradas mesmo olhando na fuça dele ali o lance. Isso sim tem problema e é o que aconteceu hoje. Porque se a arbitragem de vídeo tivesse chamado, ô árbitro, temos um lance aqui, vamos jogar a imagem aí para você ver. Aí o árbitro vai lá, verificar a imagem. Ele olhar a imagem e falar assim, não houve nada, mantenho decisão de campo, jogo segue normalmente. Pronto, acabou. Agora, o problema é que o árbitro, na minha concepção, ele viu um pênalti onde não existiu. E se o árbitro ele é tão fraco, ele tem uma personalidade tão fraca a ponto de deixar de ser influenciado pela atmosfera do jogo, pelo campo e tudo mais, pela própria chamada do VAR, puta que pariu, ele não tá sabendo usar a ferramenta, ele não tá preparado para utilizar a ferramenta. Sempre a torcida encheu o saco no jogo. Até quando não tinha VAR, a torcida chiava nos lances. Só que naquela época, os árbitros, eles tinham a personalidade e o profissionalismo de não deixar se levarem. Agora que colocou uma ferramenta que é para melhorar, eles querem piorar. E erra a mídia quando ela problematiza a análise. A análise não é problema. E não era lance para VAR. Não vamos problematizar a análise do VAR, e sim problematizar a conduta da arbitragem.
É isso que prejudicou o Grêmio ontem. Então, o protocolo da ferramenta vai ter que mudar. Porque se num lance dentro de área, que você tem ali, né, um embate entre dois jogadores, um cai, não for um lance pra VAR, uai, eu não sei mais o que é então. Você tem uma bola, né, que tá sendo ali jogada, né, lançada na área, e aí dois jogadores caem. Ah, não, esse lance não é pra VAR, uai. Então qual lance que é pra VAR? Todo lance pode ser pra VAR. O problema é a decisão errada que o juiz toma. E aí que é o problema. Separar as coisas, a gente tem que ter cautela nesse assunto, porque nós temos que separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E meus amigos, antes de continuar aqui o vídeo, não se esqueça de apoiar os nossos amigos aí, ó, da A2C Promotora. A A2C Promotora, uma empresa de serviços financeiros voltados ao bom atendimento para você, mano. É isso daí. Você que é o centro do atendimento deles. A A2C Promotora, ele tem diversos tipos de produtos financeiros aí para atender. Antecipação de fundo de garantia, tem também empréstimos consignados para quem é beneficiários, né? Recebe ali algum benefício, algum auxílio do governo federal. E tem um atendimento, ó, maravilhoso. Eles têm o objetivo de quebrar aquela amarração, aquela burocracia bancária. E agora a gente está chegando na sexta-feira. Amanhã sábado, depois domingo, feriadão, o banco não funciona, mas a A2C Promotora, ela funciona para você. Então você pode clicar no link, pode falar com o Fábio ou alguém da equipe dele, você vai ser muito bem atendido. Fala que você veio pelo Opina Porco, mano, e eu tenho certeza que você vai ter um atendimento exclusivo para eles. Lembrando, pessoal, que, por exemplo, para quem quer antecipação de fundo de garantia, não tem custo essa operação, tá? Não tem custo. Se algum lugar estiver cobrando isso de você, mano, tá errado. Porque não tem, esse tipo de operação não tem custo, tá? E é um direito aí de quem já recolheu, do cidadão brasileiro que já recolheu isso daí. Então você pode ligar lá pra eles e bater um papo com eles e tirar todas as suas dúvidas, beleza? A2C Promotora, pessoal, tamo junto. O Corinthians anunciou uma patrocinadora Master nova. E olha só, essa patrocinadora Master nova é a mesma patrocinadora do time feminino do Palmeiras. E eu vou falar uma coisa pra vocês muito engraçada que já tá acontecendo já. Já tá começando a dar confusão, tá? Essa parada ainda vai dar confusão. Vocês sabem que o Corinthians, eles têm uma conduta de não ter as cores verdes. Eles tentam o máximo possível. Se você entrar no Instagram do Corinthians, você vai ver que o gramado, eles utilizam um filtro lá, eles tentam dar uma apagada no verde vivo do gramado. Então eles têm uma conduta assim, de não utilizar as cores verdes. Inclusive já passaram muita vergonha por isso. Cada louco com a sua mania. E agora, a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians, eles têm verde no slogan. Uma das letras que eles utilizam ali no slogan deles é na cor verde. E agora o Corinthians está discutindo com a patrocinadora uma maneira de tirar isso. Muda a identidade visual da empresa, e geralmente a empresa não gosta de mudar sua identidade visual. Imagina, você chega no McDonald's e fala, ó, tirou amarelo e vermelho. Os caras vão falar assim, vai se fuder. Vai se fuder. A gente não vai tirar, irmão. Eu quero ver como vai ficar essa história. Mas enfim, o aporte financeiro foi de 309 milhões de reais. Vai ter um plano de pagamento. E esse aporte financeiro, ele fica menor que o patrocínio do Flamengo. Então o Flamengo continua tendo o maior patrocínio do futebol brasileiro. E aqui no site, tava falando que o Palmeiras também tem. Mas o Palmeiras não tem. Porque aqui, se a gente pegar 309 e dividir em 3 anos, vai dar uma média de 103 milhões por temporada. O Palmeiras recebe 81. Ah, Neto, mas é 81 fixos mais os variáveis. Tá, mas eu já falei pra vocês que o variável eu não coloco na régua. Eu coloco aquilo que é fixo. É o dinheiro que a gente... Porque assim, a gente não sabe se vai ganhar título. A gente não sabe se vai cumprir as metas aí. Então, o que eu coloco, conta, não é ganho variável. Não é ganho variável. Na verdade, o Palmeiras deveria ter um valor maior de patrocínio fixo. E além disso, alguns variáveis. Agora, 81 milhões fixos é um valor muito baixo para os dias atuais, né? E para toda a visibilidade que a equipe tem trazido. Mas, enfim, fica aí então, vamos ver como que eles vão fazer com a questão aí do slogan da empresa. A empresa vai ter que mudar provavelmente o slogan, porque os caras estão batendo o pé em relação a isso. Eu acho uma besteira tremenda, mas, enfim. Vamos lá. Eu vi uma corrente aí passando nas redes sociais
E assim, sendo, cara, muito assistida, sabe? Muito consumida. Que é em relação a alguns torcedores do Palmeiras pedindo um fora Abel. E assim, embora as minhas palavras ontem, no vídeo de ontem, elas foram diretas, curtas e grossas, eu não sou dessa turma aí não, viu? Por mais que eu reconheça que alguns jogadores já estão pedindo passagem, eu não acho que isso inclui o Abel. Eu tenho as minhas críticas lá em relação ao trio ternura do Palmeiras, que vocês já sabem qual é. Inclusive fiz até uma brincadeira lá no Instagram, quem quiser entrar depois lá ver, entra lá, @opinaporco. Então assim, eu tenho as minhas diferenças e tudo mais, mas eu não entro nessa turma do Fora Abel. Não acho, cara, que esse negócio de Fora Abel faz sentido. Fora Abel, a gente vai trazer quem? Quem que a gente vai trazer? Vojvoda? Não faz sentido o discurso Fora Abel. O que eu acho que a gente deve fazer é cobrar. É cobrar. A cobrança, ela faz parte. Eu pergunto pra você, eu garanto que você não tenha, talvez alguém até aqui tenha, tá? Me desculpe se alguém tiver. Mas assim, a grande maioria da população brasileira não tem, inclusive eu também não tenho. Mas tá muito longe, tá assim, acho que só em outra vida se eu, eu vou ter a possibilidade de ter isso. Ninguém aqui ganha 3 milhões por mês. Mas eu garanto que todos nós somos cobrados nas nossas atividades como se ganhássemos. Às vezes lá no teu emprego, mano, tu ganha muito menos que isso, mas muito menos que isso. E você é cobrado para sempre fornecer o seu melhor. Geralmente quem trabalha em empresas com metas, né, em empresas financeiras, não só financeiras, né? Hoje em dia tá todo mundo cobrando demais. Todo mundo tá cobrando demais. Eu garanto para você que até mesmo quem é dono do seu próprio negócio aí, eu garanto para você que passa apertado muitas e muitas vezes com as cobranças ou às vezes até mesmo a autocobrança que você se faz. Então a cobrança, pessoal, aprenda. A cobrança ela é normal. Se esses caras não derem conta de aguentar meia dúzia de críticas de torcedores, larga a mão. E aí tem aquela galera que protege, né? Aquela galera fala assim, nossa, mas você é ingrato, você é isso, você é aquilo. Aí você vai ver o cara no núcleo familiar dele, tá com um punhado de parente precisando de uma ajuda dele e ele não ajuda ninguém. E ainda ele vem e fala que você é ingrato na rede social porque você tá cobrando um técnico que ganha 3 milhões de reais. Então, mais uma vez, eu não estou falando pra vocês aqui que eu sou fora Abel. Mas crítica ela tem que existir. Crítica ela tem que existir. Quando eu faço vídeos ali, igual de ontem, que acabou tendo um acesso maior, mano, você olha lá nos comentários, tem um punhado de gente metendo pau. Se você parar pra ver os comentários. A internet, a galera brigando por isso, mas pelo amor de Deus. Ué, tem que ser cobrado sim. Todo mundo é cobrado hoje em dia, irmão. Desempenho caiu? Vamos cobrar para que o desempenho não caia. A régua, ela não pode abaixar. O próprio Abel fala, né, que o sarrafo tem que ser cada vez mais alto. Então é isso, sarrafo cada vez mais alto, cobranças cada vez mais altas. E aí eu tava vendo um vídeo lá na S1 Live do Mauro César, inclusive o Mauro César e o Gabigol, hein? Coloquei lá no canal o As Ideia. Vou colocar o link na descrição aí, mano. Tô colocando um link na descrição lá do rolê que a gente falou sobre o Gabigol e o Mauro César. Falamos sobre essa treta aí que aconteceu aí nas redes sociais, a indireta de um pro outro. Vou colocar o link na descrição do nosso canal secundário a respeito disso. Falei sobre esse assunto lá, coloquei um videozinho lá, depois vocês dão uma olhada. Videozinho curtinho e tal, bem sintetizado assim, um resumo ali para você se atualizar em relação aos fatos. Mas depois vocês vê lá. Mauro César ele falou assim, na S1 Live que ele participou lá, que ele acredita que o jogo da Copa do Brasil ele é dispensável pro Flamengo. E que, na verdade, o Flamengo deveria priorizar a competição nacional, o Campeonato Brasileiro, que tem um significado muito maior do que uma Copa do Brasil. E aí ele fez uma analogia ali com os times europeus, que eles acabam muitas vezes priorizando duas competições, a Champions e as suas competições nacionais. A primeira coisa, a gente não é a Europa.
Então acho que aqui a banda toca de uma maneira diferente. Eu tenho um ponto de vista muito diferente em relação a isso. Eu acredito sim que tanto para Palmeiras e Flamengo, esse jogo ele não é apenas um jogo de oitavas de final de Copa do Brasil. Ele não é isso. Você tem as oitavas de final de Copa do Brasil, você tem a grana que você recebe por passar de fase, essas coisas contam, isso daí faz parte, todo ano tem. Mas todos os elementos envolvidos nesse jogo são elementos de equipes que vêm ali ano a ano sempre se enfrentando uma com a outra. A competição acirrada. Flamengo eliminar o Palmeiras ou Palmeiras eliminar o Flamengo, isso passa uma mensagem para os outros clubes e até mesmo para o próprio clube de uma autoconfiança absurda. É muito mais fácil você fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro pós classificação na Copa do Brasil em cima de Flamengo ou em cima de Palmeiras do que você ser desclassificado por uma dessas duas equipes. Porque se o Flamengo ou se o Palmeiras é desclassificado por algum deles nesse enfrentamento, você pode ter certeza que na semana seguinte no Campeonato Brasileiro o desempenho vai cair. Aí começa a pressão da torcida, aí começa a pressão da mídia, começa a pressão em cima de técnico, começa a cobrança, e aí já começa a virar o caos dos bastidores, que a imprensa brasileira gosta de dar um tempero especial. A mesma imprensa que fala que não deve priorizar a Copa do Brasil é aquela que vai cobrar depois a desclassificação. Então, assim, é meio contraditório. Eu acredito que é um jogo muito importante, com muitos aspectos, e principalmente para elevar o nível anímico aí de jogadores, de comissão técnica, de torcida, trazer a confiança. O time que ganhar e se classificar nessa Copa do Brasil, Palmeiras ou Flamengo, vai ganhar muita confiança e muita moral nas outras competições. E é incrível, cara. Eu nunca esqueci, uma vez que o Jorge Jesus ele foi questionado sobre fazer um revezamento de atletas ali. Colocar atleta para descansar, porque o cara tava desgastado e tudo mais. O cara foi perguntar a respeito disso, né? O que ele achava de fazer esse revezamento de atleta. E aí, cara, ele respondeu: isso não existe. Isso daí não existe. Daquele jeitão dele lá, sabe? Ele falando que não existe isso. Que o jogador foi feito para jogar. O jogador tá lá para jogar futebol. Se ele tiver que jogar 2 vezes na semana, ele vai jogar. Se ele tiver que jogar 3 vezes, ele vai jogar. Isso não existe. E é aquilo que eu falo pra vocês. Vocês podem observar. Sempre quando, pelo menos eu noto isso com o Palmeiras, tá? Eu já vi muito torcedor de outros clubes falarem isso também. Sempre quando o Palmeiras tem um tempo a mais pra treinar, o Palmeiras volta pior. Eu não sei te explicar, mas o Palmeiras volta pior. Eu prefiro encarar uma sequência de jogos tudo entubada de uma vez assim, uma sequência difícil, do que uma sequência de jogo fácil com jogos mais espaçados, porque o Abel reclama de calendário. Só que toda vez que o time tem mais tempo para trabalhar, parece que o time volta mais devagar. E aí eu lembro do que o Jorge Jesus falou a respeito dessa questão, né, de que o jogador foi feito para jogar futebol. E se você for parar para pensar, ele até tem uma boa razão em relação a isso. Então eu acredito que a equipe que vencer, a equipe que se classificar, seja Palmeiras ou seja Flamengo, ela vai ganhar muita moral, muita confiança e vai disparar. E vai disparar aí até mesmo nas outras competições. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tá bom? Resenha hoje mais tranquila, né? Mais tranquila, mais calma. Lembrando que esse vídeo aqui foi um oferecimento dos nossos amigos da A2C Promotora. Não se esqueça, pessoal, de acessar aí, o link que eu tô colocando fixado nos comentários, tá bom? Tamo junto. Valeu, falou, até mais.